Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mestre Zosmo para gravar mais um vídeo para vocês. Esse é um canal Red Pill com foco cristão e para quem chegou de paraquedas aqui, né, que nem eu já falei, um canal cristão com Red Pill e vejam a introdução do canal, como funciona essa conciliação que eu faço de Red Pill e cristão, né? Então vamos lá, o tema de hoje vai ser a importância de ser destacado e especialmente na igreja, né? A importância de ser destacado na igreja e seria minha mãe uma red pill? Então, essa eu ia até gravar outro tema hoje, né? Mas resolvi gravar esse tema depois de uma conversa que eu tive com a minha mãe ontem, né? Ela mora em outro estado e tal, eu ligo pra ela todo final de semana, né? O... Aí beleza. Aí começou aquele assunto e tal, né? Ah, o mestre Osbo já fez 36 anos, não tem muito tempo que eu fiz 36 anos e tal, né? Cadê, cadê as esposas, namoradas? Ela perguntou dessa cidade que eu vim quando eu passei no concurso e tal, né? Enfim, mas vamos lá, né? Aí o que que acontece? Aí ela começou a pegar e falar, eu falei pra fulana te adicionar te procurar no Facebook, ou então você procura ela e tal, né? Aí eu tentei lembrar quem que era essa moça, né? Eu perguntei, é aquela que a mãe dela foi casado com fulano uma época. Ela falou, não, não, é a filha do fulano. Aí eu não tava lembrando quem que era, né? Hoje que me deu um lapso de memória que eu lembrei, quer dizer, que eu lembrei qual irmão era o pai dela e tal, né? E depois que eu vi as fotos também adicionei e tal, né? Não sei nem se a menina vai responder, parece que ela usa bem pouco Facebook, hoje em dia o pessoal usa bem pouco Facebook e tal, né? Mas enfim. Aí minha mãe comentou alguma coisa assim do tipo, perguntou pra menina, não sei o que, o meu filho, ela. É os Osmo da. É os Osmo do Saltério? Vou falar Saltério aqui, porque quem já leu o livro de Daniel, é, naquela parte lá dos três amigos dele da Fornalha de Fogo Ardente, aparece uma lista de instrumentos musicais lá. Né? Eu não vou falar qual instrumento que eu toco, porque. Que na verdade eu nem toco, né? Eu arranho, porque senão vai ser muito fácil descobrir quem eu sou, né? É, porque não é um instrumento muito comum, né? É um instrumento que é bem diferente, assim, né? Desses de orquestra, que não é todo mundo que toca. É, tirando a congregação cristã do Brasil e que é igrejas grandes, assim, que tem uma orquestra, né? Que nem algumas igrejas batistas, presbiterianas, assembleia, adventistas, que são grandes, assim, tem uma própria orquestra, né? Mas não é muito comum. Tirando essas igrejas assim, então igrejas comuns, quem tem um instrumento meio diferente, acaba chamando atenção, o pessoal relembrando e tal, assim, né? Você levar esses instrumentos em igreja pequena, aí sim chama muita atenção, né? Você meio que fica marcado por aquele instrumento musical, né? Mas então, que isso tem a ver com o tema do vídeo? O tema do vídeo é uma coisa que fazia tempo que eu era pra eu falar e tal, né? Vai ser até uma introdução, essa questão tem a ver com um vídeo que eu quero fazer, que é como aumentar o seu VSM na sua igreja, né? Que para quem ainda está aprendendo as gírias da Red Pill, VSM tem essa palavra que eu não gosto, né, mas chama valor sexual de mercado, que quer dizer assim, o valor em termos de beleza e dinheiro e outras coisas que um homem tem, pode valer para a mulher também e tal, né? Mas resumindo é isso, né? É como se fosse sua nota, assim, mas não só de beleza, né? Por exemplo, aquela gíria da Red Pill Sub 5 quer dizer o cara que não é bonito, né? É, Chad é o cara que é muito bonito, o Norm é 70% dos homens, né? Mas enfim. Aí o que acontece? Esse tema ele é muito recorrente quando junta as duas coisas, cristianismo e Red Pill, porque a, essa reclamação é mais recente. Essa reclamação eu vejo de uns anos pra cá. Na época do Orkut, o que os rapazes da igreja reclamavam muito é que as meninas da igreja queriam os caras do mundo, né? Mas na verdade, se a gente for pensar, isso já tem até tem a ver com o VSM, né? Mas hoje em dia eu vejo o pessoal reclamando muito que então é essa questão aí que pega, né? Que eu vejo muito pessoal das igrejas reclamarem em comentários que tem os dois temas, né? De cristianismo e red pill, né?
Então é uma coisa que acontece, é, essa questão do pessoal reclamar disso, né? Que tem boas meninas nas igrejas e tal, até virgens e tal, mas elas só querem os destacados, né? O que acontece? É, dois comentários que eu lembro muito do pessoal fazendo assim, que me marcou muito, né? Mas que também são recorrentes. É assim, o pessoal comentar, por exemplo, Zósimo, realmente tem boas meninas para namorar nas igrejas, virgem, bem crentes e tal, mas essas geralmente querem só os caras destacados. São os concursados, os militares, os ricos, os filhos de pastor, os músicos, ou os muito bonitos e populares, e por aí vai, né? E outro que é bem recorrente é justamente o mais resumido assim, que fala, elas só querem os destacados, né? E, e daí um outro comentário que me chamou muita atenção foi, não lembro em qual podcast, mas alguma hora eu procuro com calma, né? Era o cara falando assim, tem muito casal que se forma nas igrejas e tal, né? Mas geralmente é as mais bonitas com os chados da igreja, as mais bonitas com os destacados, os medianos com os medianos e os feios com as feias, ou as feias com os pobres e por aí vai, né? Mas depois disso tudo, o pessoal adora dizer que foi Deus quem nos uniu e tal, mesmo os casais se formando por afinidade, é, forçada ou não, né? Então, bem interessante eu achei esse comentário que ele quis dizer assim, o pessoal, entre aspas, fica botando a culpa em Deus, mas na verdade muitas pessoas escolheram conforme podiam, né? Então, entra aí um outro tema que eu quero falar também sobre essa mais pra frente, que dá muito pano pra manga, que é a diferença entre red pill e hipocrisia. É, por que eu quero falar disso mais pra frente, mas quero falar um pouco disso aqui. Hipocrisia é você dizer uma coisa e fazer outra. Então, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com a diferença entre red pill e hipocrisia, porque assim, a hipocrisia da nossa parte, homens, seria a gente ficar só reclamando. Elas só querem destacadas, elas só querem os destacados. Sendo que a gente nunca quer as feias, né? Então, é um tema que dá muito discussão no meio red pill, que assim, eu lembro de um comentário do Bruno, assim, ele falando que isso era hipocrisia, que ele falando assim, também outro que tem um comentário bem interessante sobre isso, um vídeo sobre isso, é aquele Renan da Lei dos Homens, né? O Renan da Lei dos Homens, ele não fala só de leis no canal dele, né? Eu não ando vendo muitos vídeos dele, mas tem uns assim que ele comenta sobre a sociedade, as relações sociais e tal, né? E comenta que o valor da mulher está na beleza e na capacidade de ser mãe, gerar filhos e tal, né? E o homem no que ele pode prover financeiramente. E como o Renan do Lei dos Homens já morando na China, ele comenta que isso lá é muito forte. Eu vi que realmente é muito forte ainda lá, né? É, casamento arranjado, ou nem mesmo que não seja arranjado igual ao modo antigo, tá lá o rapaz solteiro estudando uma cidade, na cidade natal dele os pais tentando achar uma mulher bom partido, ou o contrário também, né? Enfim, isso ainda é muito forte no Oriente, né? E do mesmo jeito, quando os pais veem que a filha não é muito bonita, eles não vão ficar escolhendo tantos, né? Tanto assim é a realidade, né? Mas, é, por que eu lembrei desse tema? Porque se você digitar no Google lá, meninas negras em igrejas, vai ter vários depoimentos de meninas negras que não são muito bonitas, geralmente falando que são invisíveis nas igrejas. É, assim, pode ser até meio exagerado, mas não deixa de ser verdade, né? Principalmente que no Brasil a gente tem que relembrar, a gente tem uma diferença muito grande, né, nessa questão de pessoa preta e pessoa mulata, né? A, a mulata muitas vezes é vista até como um tipo muito bonito no Brasil e tal, né? Mas a- é, aquela menina mais negra e tal, muitas vezes, várias que eu conheci que nunca consegui casar na igreja eram meninas bem negras, né? Na verdade, é, o pessoal tem uma classificação assim que é o preto e o pardo, né? Que acho que é só 10% da população brasileira que se define como preta, né? Enquanto hoje em dia acho que é 50% já, ou mais, menos, por aí que já se define como pardo, né? E tava até vendo que, por exemplo, na Bahia acho que é 40% das pessoas que se definem como pretas e 80% como pardas, né? Então é
é o tal colorismo que o pessoal da esquerda chama, né? Que entra o rolo assim, de Neymar é preto ou não. Não, Neymar não é preto, mas ele é negro não tão retinto que o pessoal fala, um pardo e tal, né? Mas enfim. Mas o Neymar, não vão ser hipócritas, pessoal. Uma pessoa uma menina da cor do Neymar vai ter muito mais homens em cima dela do que uma menina preta, né? Tem pretas bonitas? Tem. É, mas o nosso país é racista e o pessoal, as meninas comentam assim nos comentários de. Tanto uma coisa que eu já vi que é verdade também, muitas meninas negras parece que tem mais tendência para ganhar peso, e também aquela coisa de o, o cara não quer, digamos assim, ah, como é que eu vou explicar? Mais fácil explicar para o homem, né? Tem muito homem, eu vejo pessoal negro falar assim, o negro às vezes se sente bem sucedido de conseguir namorar uma branca, né? É, sendo que muitas vezes a recíproca não é verdadeira quando inverte homem e mulher, né? Mas enfim, não vou falar tanto dessa questão de raça nas igrejas, né? Mas eu vejo que há uma certa hipocrisia de nós homens sobre isso aí. Eu digo porque assim, é, antes de eu vir aqui para essa cidade que eu fui fazer o concurso e tal, eu fui congregar numa igreja que tinha umas angolanas que realmente não eram nem um pouco bonitas, mas eu tava solteiro, eu falei assim, se Deus quiser alguma delas, vai, né? Mas uma já tava noiva, outra irmã dela que era bem parecida, tinha namorado e tal, mas nenhuma delas muito bonita, né? É, é que no primeiro dia que eu vi elas parecem que estavam bem pouco ajeitadas mesmo e tal, assim, estavam feios naquele dia mesmo. Depois, outro dia eu vi que assim da Pugaça, entendeu? Mas eu vejo uma grande hipocrisia em nós homens nisso, né? Mas, para não prolongar tanto o vídeo nessa questão da hipocrisia, vamos lá. É, essa questão de ser um cara destacado, né? Voltando à questão do instrumento, né? E foi esse caso. Minha mãe comentou dessa moça, ela comentando: ai, meu filho, porque deve ter sido aquele caso. Você não quis nem pegar o telefone nem conversar muito porque achou muito novinha, né? Eu falei, ué, mãe, ia ficar feio pra mim, ué. Mas agora ela já tá mais velha e tal, né? Porque eu não sei se agora ela deve estar com 20 e poucos, né? É o que eu tô chutando. Talvez eu esteja uns 25, não sei, né? Se ela tinha uns. Se aquelas fotos ela. Umas fotos de 2014 no Facebook dela, ela tava com uns 15, 18, talvez ela já tá com uns 20 e poucos, até mais, 25 por aí, né? Mas enfim. Ela lembrava de mim como os Osmo do Saltério, né? Então, é, teve essa questão que eu já falei aí dos destacados, né, e tal, que é o que muito rapaz da igreja reclama, né? Então vamos lá. É, há muito tempo atrás, né, quando eu cheguei na igreja que eu frequentava na cidade onde eu fiz o meu curso técnico e tal, chegou os primeiros retiros, os primeiros cultos em outro bairro assim tal, que é, uns amigos meus chamavam a atenção, ou eu chamava, mas eu chamei a atenção não das gurias que eu queria e tal, e meus amigos comentou. Zosmo, você tem que começar a tocar um instrumento e tal, alguma coisa assim, porque você sabe, se a menina ficou com tal, ela pega e fala, eu fiquei com um baterista, né? Eu fiquei com um guitarrista, né? E você não toca nenhum instrumento e tal, não sei o que, né? Mas você tem que ser. A menina tem que, digamos assim, ter o que contar pras amigas e tal, né? Aí um outro amigo que tava perto comentou assim: isso é verdade, mas por um lado os Osmo tem olho azul, né? Então, ele resolve isso ter no olho azul dele, né? Aí eu reparei que isso tem um fundo de verdade, né? Quando eu tava com a aparência melhor assim e tal, né? Ainda não era calvo, é, naquela época eu tava, acho que mais magro ainda, né? Enfim, meu VSM devia estar, sei lá, 7 por aí, né? 7 8 difícil saber, né? Até varia de quem tá te querendo, né? Mas enfim. Até essa questão das meninas negras, eu vou algum dia falar melhor sobre isso, que cara de olho azul atrai muito menina negra, né? Seja por alto racismo delas ou cultural, sei lá porquê, mas alguma hora eu vou falar disso, né? Mas vamos lá. Aí beleza, aí depois eu comecei a aprender esse instrumento saltério, né? Aí é, uma coisa que eu vou comentar aqui,
um dos motivos de eu estar sozinho até hoje, não ter achado namorada, é não ter muito assunto para conversar com elas, mas e também a questão de eu ter morado em 5 cidades diferentes, até me fixar aqui, né, na cidade que eu prestei o concurso, passei, né? Eu acho que é os principais fatores, né? Já que apareceu meninas para eu namorar nessa cidade que eu fiz o curso técnico, mas eu já estava querendo ir embora, né? Mas enfim, é, aí beleza. Aí eu notei que depois que eu comecei a aprender o saltério, eu comecei a fazer amizades mais fácil e ter mais assunto para conversar com algumas moças, né? Mas, por exemplo, de cara assim, eu aprendi o. Comecei a tocar o saltério. Um dos amigos um dos amigos mais chegados que eu fiz nessa cidade que eu morava, ele nem frequentava muito a igreja, acabou se afastando da igreja e tal, né? Vai muito de vez em quando assim, né? Mas era justamente porque ele tocava saltério também. E isso acontece muito em igreja, de pessoas que não são mais tímidas, são de menos conversa, assim, acaba conversando com quem tem um instrumento em comum, né? Lembrando, pessoal, que eu nunca cheguei a ser do grupo de louvor. E esse instrumento eu só arranho assim e tal. Tocava naqueles cultos com menos gente e tal, né? Só para esclarecer. Enfim. é, aí tem essa questão aí, né? E daí, quando eu visitei a cidade da minha mãe há uns anos atrás e tal, né? Aí beleza, as duas meninas lá que já tinham namorado e tal, mas a gente sempre conversava bem pouco, era aquele oi, tchau, assim, oi, tchau, paz do senhor e tal, né? Quando eu ia lá. Até que daí eu tocando flauta, daí elas pegou umas conversas e tal, né? Ela pegou e chamou. E eu não lembro se foi eu que ofereci ou foi eles e tal. Ah, a gente podia combinar é, de tocar com você me ajudando e tal. Acho que ia ficar melhor você me acompanhando no teclado. Ah, beleza, passa lá em casa pra gente ensaiar, né? Essa. Não foi com segundas intenções, pessoal, que essa menina, né, nem era tão bonita, mas namorava um rapaz que faz medicina e tal, né? Mas, assim, para essa questão de fazer amizade, se turmar, ter mais assunto assim, eu, eu fui na casa dela ensaiar e tal, né? Com a irmã dela também. E depois um dia a gente até saiu junto com um primo meu e tal, assim. Essa questão que foi bom pra ter mais amizade, conhecer mais gente e tal, assim, né? Foi o X da questão, né? E teve uns outros casos, assim, da menina vir perguntar do instrumento e tal, assim, né? Mas principalmente, é, alguma hora eu vou tentar falar dela sem ser muito. Tentar falar de um jeito assim para não estragar a autoestima dela se um dia acontecer de, sei lá, porque cargas d'água, minha identidade ser descoberta, né? Mas assim, a melhor amiga que eu fiz lá na minha cidade, na cidade que eu fiz o curso técnico, que infelizmente ela não é nem um pouco dotada de beleza, né? Acho que ela é um ano mais velha que eu. Acho que é isso, né? Ou seja, ela já tá com 37 anos, mesmo que eu superar a falta de beleza dela agora, ela não tá muito boa para me dar uns 4 filhos, né? Mas enfim, eu só fiz amizade com ela por causa do instrumento musical, eu diria. Porque assim, é, é, eu tocava saltério, digamos que ela tocava lira, né? Vamos inventar um outro nome pro instrumento dela, né? Aí beleza. São instrumentos que são um pouco parecidos, assim, de aparência, né? Até tem gente que confunde, né? Mas vamos lá. Aí beleza, eu fui fazer meu curso técnico e pá, tá ela lá, né? Na verdade, um pouco antes de eu fazer o curso técnico, teve uma programação especial que a igreja dela foi tocar lá e tal, né? Aí beleza. Aí um desses amigos que comentou essa questão, o amigo que comentou essa questão de, não, mas os olhos se destacam porque ele tem olho azul. Ele pegou e comentou, vai conversar lá com a menina que toca lira e tal. Eu falei, não, deixa quieto, outra hora a gente conversa. Aí eu já tinha reparado nela nos eventos da igreja e tal, assim, e alguma coisa me falou assim essa menina vai me conhecer e vai ficar interessada em mim, porque ela é, ela é negra, bem negra, né? E não é muito bonita, parece ter a idade bem próxima de mim, e eu toco saltério e ela toca lira, né? Agora a gente estudando, fazendo curso técnico no mesmo lugar, né? Ou melhor, isso foi antes do curso técnico, eu pensava, alguma hora se essa menina fizer amizade comigo, ela vai ficar interessada em mim. Dito e feito, né? Aí eu fui fazer o curso técnico e descobri que ela estudava nesse colégio, né, e tal, né? Só que ela não me conhecia, não lembrou de mim de vista e tal, assim. Eu quase às vezes
topava com ela no corredor, ela desviava e tal, né? Eu fiquei meio segurando pra puxar assunto com ela e tal, mas aí como tinha aula de graça no colégio, eu fui, né, e encontrei ela lá e tal, peguei e falei, ah, você é a, é a lirista, né? Lirista, inventar aqui um nome pra quem toca lira, você é lirista da terceira igreja, né? Ah, sou sim, então. E por aí vai, né? E aí começou a nossa amizade e tal, que foi por um bom tempo e foi indo. O pessoal começou a falar, olha, ela tá afim de você e tal, assim, mas infelizmente não rolava, pessoal. Tem o caso dela que é o principal, né? A gente fez a amizade por causa da música e tal, estudando no mesmo curso técnico, os 2 anos que eu tava estudando lá e tal, ela ficava em. Ela encaixou, na verdade, vários colégios no curso técnico para ficar na banda do colégio, né? Ela fez isso e tal, né? Enfim. É, aí, beleza. Continuamos então. E pode ter tido uns outros assim, mas os três principais são esses, assim, né? Tanto de ter feito amizade com. Feito outros amigos, como ter feito amizade com algumas meninas, mas aí um dos últimos que eu tô lembrando assim e tal é do. É, pouco antes de eu ter morado em São Paulo, quando eu morava numa cidade do interior de São Paulo e tal, que eu tava para me despedir aí fui visitar a igreja de uma prima minha, né? Que eu tinha prometido para ela que ia visitar a igreja dela, que é parecida com a minha antes de eu ir embora, né? Aí beleza. Fui lá e tal, toquei o meu saltério e tal. Aí tinha uma moça tecladista da igreja e tal. Puxei um pouco de assunto e tal. Assim, na verdade, perguntei do época que eu tava pensando em, em dar, em dar aula ainda da minha faculdade de humanas que eu tenho, né? Perguntei pra ela, como é ser estudar em tal colégio e tal, não sei o que, né? Como é estudar em tal colégio particular e tal, né? Aí beleza. Na verdade, eu perguntei isso pros pais dela, daí os pais dela me chamaram pra almoçar, né? Aí, beleza, me chamaram pra almoçar e aí eu conversei bastante com os dois, tanto ela como o pai dela, sobre como que era o saltério, como que era aprender as vantagens e desvantagens assim e tal, né? Eu não duvido nem um pouco se o pai dela era mais ligeiro, pode até ter notado que eu podia estar um pouquinho de olho na filha dele, né? Mas enfim, não. Nem ela me pediu o telefone, o que era normal, nem eu pedi o telefone dela na frente do meu pai. Eu estava muito focado nessa questão de se eu ia mudar de cidade e tal, né? Enfim. E fiquei meio na minha, né? Depois ela acabou começando a namorar e tal, né? Mas eu também não, não fiquei tão animado assim e tal com a ideia, que eu acho que ela não. Ela assim. Na verdade eu lembrei que eu não fiquei muito animado com essa ideia. Eu tava comentando com a minha mãe que ela não era muito bonita, mas pá, coloca foto no Instagram dela, 200 curtidas, 300 curtidas. Então, as redes sociais, o Trunks do Futuro fala muito isso. Causa uma distorção tremenda, assim, de uma menina que não é muito bonita receber muito curtida, ficar com o ego lá em cima, né? Mas, enfim. É, mas, assim, foi a última pessoa que eu fiz amizade por. Tive mais assunto para conversar por causa do saltério, né? Então, é aquela coisa assim de instrumento musical, ser do grupo de louvor, várias outras coisas assim, é, fazem muita diferença. Eu comentei isso com a minha mãe, né? Quando minha mãe comentou, ela perguntou, os osmos do saltério, né? Eu comentei, nossa mãe, meus amigos falavam que tocar um instrumento faz muita diferença pra você ser reconhecido e tal, né? Talvez se eu não tocasse instrumento eu ia passar, ia ser invisível nas igrejas, né? Minha mãe falou, é verdade, meu filho. Aí minha mãe sempre, na verdade, minha mãe sempre foi bem sincera, assim, até demais, né? Até às vezes parecer às vezes arrogante ou presunçosa, o jeito que ela fala, assim, as coisas que dá na telha dela, né? Eu nunca achei que às vezes ela até exagera, mas ela falou isso mesmo. E não, nem foi até a primeira vez, uma outras vezes eu comentei isso de, tô a fim de vender esse saltério porque eu acho que não vou ter tempo, então logo enquanto eu não passar num concurso, alguma coisa assim, eu falei, né? Ela falou, meu filho, mas na verdade eu já falei falando assim, mãe, mas aí eu penso às vezes de não vender porque pelo menos eu consigo ter mais assunto para conversar com as meninas por causa de tocar o saltério, né? Ela falou, meu filho, é verdade, você ajuda muito você ter assunto para conversar com as meninas, você tocar saltério, né?
Então acho que é isso, né, pessoal? Era o que eu ia comentar, né? Já falei aqui sobre os conselhos dos meus amigos sobre ser destacado, Red Pill vezes hipocrisia, minha mãe a importância de ser destacado. Agora eu tô da igreja da minha prima. Tem um outro caso aqui que justamente eu visitando a cidade da minha mãe, né? Aí beleza e tal, o irmão que é professor de música me veio e já pergunta, e o Saltério não trouxe? Eu falo, irmão, dessa vez não deu pra trazer, porque tá caro esse negócio de despachar bagagem e tal. Mas tranquilo, mas tomara que você consiga trazer da próxima vez, né? As pessoas que me viam já, já ia conversar, já perguntava, não trouxe o Saltério? Então é isso. Mas, já que o vídeo já ficou longo de todo jeito, eu quero comentar um assunto é, da minha mãe Red Pill, né? Que a gente sabe que o Trunks do Futuro foi um divisor de águas na Red Pill brasileiras ao falar muito sobre a importância da beleza, né? Um assunto que eu não tenho muita lembrança do Raccoon falar, né? O Raccoon era muito bom, mas ele deixou meio vaga assim, essa questão de importância da beleza, né? Mas o Trunks trouxe isso, abalou muito a comunidade, né? O Trunks comentou dos estudos que foram feitos sobre beleza e tal, assim, né? Dos casos, então beleza faz muita diferença, né? Aí beleza, aí comentei com a minha mãe de. Tava o assunto dessa menina e tal, que daí ela falou alguma coisa de. Acho que era sobre diferença de idade, né? Ela falou, mas menina de 20 e poucos anos não namora de cara da sua idade, não. Mas, quer dizer, às vezes tem umas exceções aqui, mas é porque a fulana tinha 19, namorou um cara de 30 e poucos, mas é porque, pô, o cara é muito bonito mesmo. O cara acho que nem estava bem firme na igreja, era o filho do pastor e tal, né? Que na verdade era um pastor aposentado que estava morando lá, não é o pastor titular da igreja, tá, pessoal? Porque o pessoal tem muito essa questão do filho de pastor ser destacado, mas isso aí tem até a ver com o tamanho da igreja, né? Mas outra hora eu falo melhor disso, mas dessa questão de filho do pastor ser destacado, mas com certeza numa igreja grande, sei lá, com certeza o filho do Silas Malafaia pode ser, se ele tiver, né? Que eu nem sei se ele tem filho homem e tal, né? Mas um filho do Silas Malafaia vai chover de mulher, independente se ele ser bonito ou feio, né? Mas enfim. Aí beleza, e conversei de vários assuntos com a minha mãe e tal, né? Ela até comentou: Meu filho, tem menina que pode até achar que você é gay. Eu falei: Mãe, mas que exagero, mas tem as meninas lá do Paraná que vai saber que eu tentei namorar fulana e tal, e cicrana e levei fora, que as fofocas espalham. Meu filho, mas aqui em Rondônia muita menina não te conhece, não. Vai estranhar porque que você tá nessa idade e não casou ainda. Beleza. Aí eu até comentei com ela, realmente eu tenho que aproveitar enquanto os pastores que pode me falar bem de mim para as meninas tá vivo. Ela falou: É verdade, meu filho. Acha uma logo antes que esses pastores que te conhecem morram. Aí as meninas vão ficar com medo de te namorar. Mas enfim, né? Mas então, o assunto que eu ia destacar era justamente essa questão desse cara bonito. Ela falou: porque ela já tinha namorado uns, mas era. Essa menina de 19 anos. Mas era todos uns moleque, meu filho. Uns moleques sem futuro e tal, né? Que nem trabalhava, acho que mais novo que ela ainda. Até que daí apareceu esse filho do pastor e tal, que é muito bonito. Mas que agora, só agora, ele. Depois, nem tem muito tempo que ele se formou na igreja, tava meio em cima do muro e tal, assim, mas depois. Namorado deve ter sido amor à primeira vista, que ela sentiu por ele, porque ele é muito bonito e tal, né? Aí casaram. Aí olha só como minha mãe já comentava dessa questão de aparência, né? Ela já tinha reparado que o cara era muito bonito e que chama atenção. E voltando nos meus primeiros vídeos lá sobre a senhora de idade da igreja que eu cheguei na igreja e tal, o pessoal comentou: ela é viúva, mora sozinha, você tá precisando de lugar para alugar. Tem um quarto vago na casa dela lá, vai morar lá que ajuda você a cuidar dela e tal. Se ela tem um ataque, alguma coisa, você chama médico e tal, né? A gente cobra um aluguel barato para você morar lá e tal, né? Essa senhora idosa da igreja viúva lá e tal, volta ela soltava umas assim, eu perguntava: e como que é o pai da fulana que não vai na igreja? É feio ele. A primeira coisa que ela falou assim, quando eu perguntei: quem é o pai de fulano que vai na igreja? Ela, a irmã e a mãe, né? Mas eu nunca vi ele.
A primeira coisa que ela falou, é feio ele. Isso é uma senhora de 65 anos, né? É interessante como que a aparência da pessoa é lembrada, né? Então, minha mãe comentou desse caso aí, do, entre aspas, do Chad, filho do pastor, que é a menina de 19 anos, que, ó, voltando à questão da do racismo e cor do Brasil, é uma mulata muito bonita e muito bem ajeitada. Chama muita atenção na cidade, é conhecida, né? Por ser filha desse professor de música e tal, né? É, cidade que a minha mãe mora, acho que tem 40, entre 40 mil e 50 mil habitantes. Não, nem isso, né? Acho que é por aí. 40 mil por aí. Talvez até menos, né? E é uma mulata que chama muita atenção, né? Aquele cabelo bem alisado, magrinha e tal, né? Então pode ver que quanto mais que nem eu já falei, a esquerda chama isso de colorismo, né? Quanto menos negra a pessoa é, mais ela chama atenção, mas ao mesmo tempo, se ela for uma branquela comum, não vai chamar tanta atenção do que uma mulata bem ajeitada e tal, né? Mas enfim. Mas aí foi um caso que minha mãe soltou assim e tal, né? De ela deve ter se apaixonado por ele à primeira vista, porque esse filho do pastor é muito bonito, né? É bem mais velho que ela, mas é muito bonito. Então, ó, como minha mãe é red pill, né? Então acho que é isso, pessoal. Esses assuntos aqui de hipocrisia, de seja um red pill, mas não seja hipócrita, de do problema do racismo no Brasil, dessa questão de ser destacado e desses comentários que eu comentei. Vai dar muito assunto, pessoal, ainda para o meio red pill, pessoal. Então é isso. É, queria até recomendar um outro canal que eu achei ainda, mais um de, de cristão red pill que saiu, né? É, o cara, acho que é Incel Cristão 40, né? Que eu meio que maratonei os vídeos dele ontem e fiquei impressionado com a história do cara, assim, mas também com uma certa, entre aspas, dó do cara, né? Mas eu acho que o cara podia não desistir assim, achar alguém ainda, né? Mas ele diz que ele é sub 5, né? Mas enfim. Mas eu só queria recomendar o canal dele também, que dos canais de Red Pill Cristão tem ele, tem um do rapaz que chama Eliezer, tem o A Vida é um Xadrez, tem um professor Afonso Casamento de Verdade, mas ele parou de postar vídeos e deixou os vídeos dele privado porque as feministas tentavam derrubar, mas é isso, pessoal. Obrigado por estar aqui. Esse foi mais um vídeo. Um grande abraço para vocês. Aqui foi o Mestre Zosma que falou para vocês. Um abraço.